Início de ano, alunos empolgados. Momento ideal de organizar o tempo dedicado aos estudos, porque muitos jovens ainda em ritmo de férias acabam deixando para revisar os assuntos dados em sala de aula apenas nas vésperas das provas. Jorge Talmon, bom dia. Qual é que deve ser o tempo dedicado ao estudo e ao lazer, hein? Bom dia, Michele. Bom dia, Riene. Olha, para saber qual é essa receita aí, primeiro os pais precisam saber uma coisa. É preciso criar nos filhos, desde pequenos, aquele hábito de parar e estudar fora da escola. Agora, qual é a medida para isso aí? É o que a gente vai tentar aprender agora com a pedagoga Luciana Fortunato, que está aqui ao vivo com a gente. Bom dia para a senhora. Essa formação desse hábito, então, é super importante. Muito importante. O que é que os pais devem entender? Uma criança, para criar esse hábito de estudo, precisa organizar uma rotina. Então, essa rotina, ela vai desde o despertar da criança, qual é o momento certo para ir para uma escola regular, escolhendo o momento certo da escola regular, turno matutino, vespertino. No outro turno, pós-escola, os pais sentam com a criança e começam a organizar o horário. Horário para assistir televisão, horário para fazer atividade de casa e horário para estudar. Qual é o equilíbrio disso, então? O equilíbrio, sempre um diálogo. Tem que ter um diálogo e o equilíbrio se dá através da observação dos responsáveis com essa criança que eles têm, certo? O que é que os pais têm que entender? Não pode ser imposta uma rotina, tem que ser construída. Essa rotina, para ser construída, precisa que tenha o horário do descanso, o horário da brincadeira, o horário, se for jovem ou adolescente, do lazer, o horário da internet, do computador, certo? Tudo supervisionado. Também não adianta implementar uma rotina e não ter uma fiscalização. E não adianta dizer assim, são 2 horas por dia e pronto. Tem que ser flexível nisso? Precisa ser flexível. O que precisa ser imposto, né, bem aspas, é que a criança, ou o jovem, ou o adolescente, ele precisa ter pelo menos 2 horas de estudos, pelo menos 3 vezes por semana. Se ele consegue isso, já é um bom caminho. Por quê? Porque ele precisa de uma sistematização do que ele vivenciou na escola, que é atividade de casa. Isso não é estudo, isso é uma fixação de conteúdo. Depois ele precisa aprimorar essa leitura para que as informações que ele absorveu na sala de aula se transformem em conhecimento. E aí também vem um ponto positivo, que ele pode fazer uso da internet para fazer pesquisas. Colabora se a pessoa tiver um bom local para estudar? Colabora muito. Não adianta a criança estudar de frente a uma televisão, por exemplo. Ele não vai se concentrar naquela leitura. E estudo é leitura. A leitura interpretativa, principalmente. Então, não é uma disputa muito desigual. No momento que senta e começa a assistir a televisão, ou está ali do lado do computador, no Facebook, nas mídias sociais, isso aí não é um bom aliado. Obrigado pelas informações, a pedagoga Luciana Fortunato. E além disso, né, Michele, tem que ter disciplina também. A gente sabe que aí entra o papel dos pais, dando um bom exemplo. Disciplina para tudo, Jorge. Obrigada.